Bem, pessoal, na pegada de nós atendermos a audiência fiel para quem eu sempre devo a minha gratidão e dar um retorno dos felizes comentários, a gente nesse vídeo vai tanto atender a Celeste Espada, que há 5 dias atrás desse vídeo fez a seguinte pergunta: doutor, na verdade, ela fez um pedido, doutor, faz um vídeo explicando a diferença entre os bioestimuladores, Radiesse e Sculptra. E 2 dias depois, há 3 dias atrás, a Simone Suplementos Nutricionais escreveu assim: doutor, o Sculptra pode ser usado no pescoço para flacidez? Ele é melhor que o Radiesse? Bem, vamos então nos dedicar nesse vídeo a falar um pouquinho melhor não sobre o Radiesse. E aí, quem me conhece de outros vídeos sabe que eu não tenho qualquer conflito de interesses, eu não sou speaker de uma marca específica, portanto, e não estou dizendo que isso seja uma verdade absoluta nos speakers, mas claro que existe um vínculo com uma empresa determinada e eu não teria, portanto, o discurso de defender A em detrimento de B. Na verdade, como vocês podem perceber, eu vou sempre falar de marcas específicas que são marcas que, na verdade, eu acredito e utilizo na minha prática cotidiana profissional. E quando eu digo que eu não vou falar sobre o Radiesse, é porque hoje no Brasil, o Radiesse ele não está sozinho mais. Então a gente vai conversar nesse vídeo sobre a hidroxiapatita de cálcio e eu prefiro usar esse nome para a gente não se restringir a uma única marca. Diferente do Sculptra, em que a gente ainda pode se ater ao nome comercial, já que esse ácido polialilático ele ainda está praticamente sozinho no mercado, coisa que certamente será modificada no futuro. E como a gente tem um vídeo prévio no canal em que a gente já se dedicou a falar sobre o Sculptra, eu entendo que ao assisti-lo e assistir a esse, em que a gente vai se dedicar à hidroxiapatita de cálcio, vocês consigam ter uma análise crítica, que é um dos objetivos específicos desse canal, no sentido de se esclarecer, de esclarecimento e comparação entre os produtos. Então vamos nessa. Vamos conversar um pouquinho melhor sobre a hidroxiapatita de cálcio. Bem, a hidroxiapatita de cálcio, ela vem apresentada para a gente em seringas, tal como os ácidos hialurônicos, e diferente do Sculptra, cuja apresentação vem em frasco, que a gente precisa reconstituir, lembrando algumas toxinas botulínicas do tipo A. Essa seringa de hidroxiapatita de cálcio, ela vem num veículo quase sempre rico em gel, água e glicerina, que uma vez introduzidos, precisam de 1 a 3 dias para serem degradados, para serem fagocitados e deixarem no local tratado, então, apenas as partículas do sal inorgânico contido na hidroxiapatita de cálcio, que de uma maneira muito simplificada a gente poderia pensar que lembra a hidroxiapatita existente no osso maduro. Portanto, a gente de cara já está então compreendendo que a hidroxiapatita de cálcio ela é um material biocompatível com o corpo humano, ela é biosegura e ela também tem como característica importante a reversibilidade. Ela pode ser utilizada em alguns locais específicos. A hidroxiapatita de cálcio pode ser utilizada no tratamento da flacidez facial, da flacidez corporal de regiões como braços, glúteos, coxas, axilas, na flacidez das mãos, especialmente do dorso das mãos, na flacidez abdominal, especialmente observada pós emagrecimentos importantes ou gravidez,
no tratamento da flacidez do pescoço, do colo, no tratamento dos sulcos nasogeniano e lábio mentual, que são os famosos bigodes chinês e as ruguinhas de marionete. Ela também pode entrar na abordagem para o tratamento da celulite e ela também pode ser utilizada no caso da perda de gordura facial, muito comum nos pacientes HIV positivos. Com essas indicações, a gente já entende então que existe uma diferença de indicação e de localização possível, já que, em geral, o ácido polialilático, o Sculptra, ele quase sempre é muito mais empregado nas margens, nas bordas faciais e em regiões corporais várias, mas a gente, em geral, evita regiões centrais da face, o que não seria, portanto, impossibilitado no caso da hidroxiapatita de cálcio, caso a gente venha utilizá-la, por exemplo, no famoso bigode chinês. Há autores que lembram a radioopacidade da hidroxiapatita de cálcio, então se eu a tenho, né, em alguma região facial ou corporal e radiografo essa região corporal, ele pode aparecer na radiografia. Há autores que lembram que, dependendo do volume, essa imagem pode não ficar tão clara assim. De qualquer maneira, como a gente está se atendo ao material, acho que é válido a gente pontuar todos os aspectos importantes e encontrados na literatura sobre ele. Em relação ao seu uso, a sua aplicação e a duração, o que a gente vai observar é que, passados 2, 3 dias e os macrófagos terem digerido o veículo, fica no local tratado, então, única e exclusivamente a hidroxiapatita de cálcio propriamente dita. E aí ela tem um caráter inicialmente preenchedor, o que também já faz dela ser algo um pouco diferente que o ácido polialilático, que o Sculptra. O Sculptra, ele nasce no mercado com a proposta primária de ser um bioestimulador de colágeno. O Radiesse, que eu vou preferir sempre falar hidroxiapatita de cálcio, porque a gente tem, por exemplo, o Diamond como uma outra marca, que eu particularmente até acredito muito também, que é da Renova, se eu não estou enganado, ele tem a premissa básica de ser um preenchedor barra bioestimulador de colágeno. Por quê? Em curto prazo, de forma aguda, ele tem um caráter preenchedor, tanto que a hidroxiapatita de cálcio, ela seria talvez o material de predileção nas abordagens mandibulares, mento e dorso das mãos. Mas a gente observa que, passadas 4 a 6 semanas, os autores às vezes divergem um pouco nesse período, mas em geral em torno de 1 mês a 1 mês e meio, há um efeito do estímulo do colágeno. E esse efeito do estímulo do colágeno, tal como se observa lá quando do uso do Sculptra, ele pode durar, e aí, segundo alguns autores, o período é bastante amplo. Eu encontrei autores falando de 9 a 14 meses de duração, portanto, em torno de 1 ano. E encontrei autores falando em torno de 1 ano e meio a 2 anos, o que lembra a duração do Sculptra. Medicina não é uma ciência exata, então acho que essas amplitudes de variação, de vida útil do produto, não se devem única e exclusivamente ao próprio produto. A gente sabe e consegue compreender bem que existe uma relação de múltiplas variáveis entre o produto e o paciente, o plano em que foi colocado, o volume que foi colocado, a técnica utilizada, a diluição, porque essa seringa ela também é passível de diluição para o tratamento de algumas áreas corporais, como bumbum, culote, gordura do tchauzinho, pescoço, rugas do sono, que são essas do colo. A gente, em geral, nessas localizações não utiliza do material como ele vem da indústria farmacêutica, a gente o dilui
para o tratamento de uma área compatível com uma folha A4, e isso também é bastante comparável com o Sculptra. Então assim, pessoal, para a gente encerrar essa conversa, quem é melhor? Lembrando das perguntas que foram colocadas nos comentários. Eu sempre acho muito difícil responder esse tipo de pergunta, porque vai depender sempre de uma série de variáveis. Vão existir pacientes que responderam maravilhosamente bem à hidroxiapatita de cálcio, vão existir pacientes que responderam maravilhosamente bem ao uso do ácido polialilático. Vão existir profissionais, a gente não pode esquecer disso, que conhecem melhor, que administram melhor, que trabalham com mais habilidade, com mais destreza com esse material e não com esse. Há casos em que vai haver sim uma similaridade de resposta nos dois materiais. Eu gosto sempre de colocar o seguinte: se você se lança para esse tipo de tratamento, ou se o seu profissional de confiança define na tua abordagem terapêutica que está na hora de se pensar como terapia combinada no uso de bioestimuladores de colágeno, e se com toda a sua ética profissional, com toda a maneira responsável com que ele olha os teus inestetismos e quer te tratar tanto com relação à face quanto com relação ao corpo, confie nele ou confie nela. E aí, o que ele ou ela defender para você, eu acho que é válido. A gente está falando não exatamente de um produto infinitamente superior que o outro ou um infinitamente melhor que o outro. São dois bons produtos que existem no mercado e são dois produtos que precisam ser considerados. Tá certo? Até o próximo vídeo. Beijo e até lá!